Uma outra medida de proteção muito importante que a gente já viu nas outras aulas é a imunização, tá? Que também é uma medida de proteção que é tomada em relação ao profissional e à equipe. A gente vai ver que tem algumas medidas de proteção que são tomadas em relação ao profissional, à equipe e ao paciente. Algumas medidas de proteção que são tomadas em relação ao paciente, tá? Então, essas que a gente viu, as medidas... A lavagem das mãos também é uma medida que é tomada para o paciente, uma medida de proteção também para o paciente, tá? Mas geralmente para o profissional e para a equipe. Então, a imunização dos profissionais de saúde. Os profissionais da área de saúde, por estarem mais expostos, possuem um risco elevado de contrair doenças infecciosas, tá? É o que a gente falou, a gente está em contato o tempo todo com instrumentais pérfuro-cortantes, com fluidos biológicos, saliva, sangue, tá? Que tem um alto risco de contaminação. Devendo estar devidamente imunizados. O profissional deve estar atento às características da região e da população a ser atendida, pois diferentes vacinas podem ser indicadas. Então, é o que a gente fala, às vezes, numa determinada região, tem uma epidemia de certa doença, tá? E aí, é igual a gente está aqui agora no Brasil, essa epidemia de H1N1, que eles estão fazendo as campanhas de vacinação. Então, além das vacinas que a gente já tem que tomar, a gente tem que estar atento também às campanhas de vacinação, tá? Que é o que eu falei, a maioria delas sempre dá prioridade a idosos, a profissionais de saúde, tá? Crianças menores de 5 anos. As vacinas mais importantes para os profissionais de saúde, mais uma vez, né, da odontologia, hepatite B, influenza, né, a gripe, e a tríplice viral e duplo adulto. O uso de equipamentos de proteção individual também é uma medida de segurança na clínica, tá? Que é adotado tanto em procedimentos odontológicos, em hospitais e também em outras áreas de trabalho, tá? A gente vê também o uso de capacete, óculos de proteção, luva, isso tudo é considerado EPI. A gente vê também o uso em construções, em vários outros ramos de trabalho, tá? Geralmente em empresas siderúrgicas, tá? Então, não só na área odontológica a gente vê o uso de EPIs, tá? E aí a gente já viu que o EPI também é uma das medidas de proteção em relação ao profissional de saúde e à equipe, tá? Considera-se equipamento de proteção individual, os EPIs, todo dispositivo de uso individual, pode ser de fabricação nacional ou estrangeira, destinado a proteger a saúde e a integridade física do trabalhador. Como expressa a própria sigla, EPI é o equipamento de uso individual, tá? EPI, equipamento de proteção individual, tá? Então, ele não é adequado ao uso coletivo, por questões de higiene e também de segurança. Cada um deve ter o seu jaleco, a gente não deve reutilizar a luva, como a gente já falou, cada um deve usar sua máscara, seu gorro, seu óculos de proteção, tá? Os EPIs usados pela equipe odontológica constituem barreiras físicas para proteger a pele e as membranas mucosas dos olhos, nariz e boca da exposição ao material infeccioso ou potencialmente infeccioso durante os procedimentos odontológicos. Os profissionais devem selecionar os EPIs de acordo com o procedimento que será realizado. Tá? Então, um EPI que a gente sempre está utilizando na clínica, que a gente nunca tira, o jaleco. Tá? E aí o ideal é que seja aquela gola de padre, a gente já conversou sobre isso na aula passada, para proteger também a região do pescoço. E também de manga comprida, tá? A não ser que você trabalhe num laboratório de prótese, que tem também infecção, mas é menor o risco, tá? Então o ideal é que seja um jaleco de manga comprida, tá? E com aquela gola de padre, pra gente proteger também a região do colo e pescoço, tá? E aí, o que a gente usa para proteger a mucosa dos olhos? Sempre o óculos de proteção, independente de ser procedimento cirúrgico ou não. A gente já viu que a saliva, os fluidos bucais são... a gente pode ter um risco de infecção de várias doenças, entre elas a hepatite, tá? E a máscara e o gorro, né?
A máscara também é imprescindível para proteger a boca e o nariz, que também onde a gente contrai várias doenças, são veículos de transmissão de várias doenças, tá? E o gorro e a luva, tá? Que também são imprescindíveis. E aí a gente vai ver que em procedimentos cirúrgicos a gente usa a luva cirúrgica estéreo, em procedimentos comuns a gente usa a luva de procedimento comum, tá? Então agora os tipos de EPIs. O primeiro deles é o gorro, tá? Que a gente fala a touca. Deve recobrir todo o cabelo e as orelhas, protegendo-os principalmente dos aerossóis. Deve ser de uso único e descartados em lixo contaminado. Então, geralmente, a gente vê muito, principalmente homem, né? Acho que tem o cabelo curto e não precisa usar gorro, mas o ideal é que se use, porque os aerossóis, produtos que a gente às vezes usa em alguns procedimentos, o cabelo pode ser um veículo de transmissão, tá? Principalmente a gente que tem cabelo comprido. Tá? Então o gorro é uma medida de proteção pra gente não contaminar, tá? E aí a gente vê que tem vários tipos, tem aquelas de elástico, tá? O ideal é que estampe a orelha também. Tem algumas que a gente consegue amarrar aqui atrás, os homens principalmente usam essas, tá? Mas não adianta também usar a touca e deixar a orelha descoberta, tem que tampar, tá? Um outro tipo de EPI, o avental ou jaleco. Evita o contato da pele e de roupas pessoais com os micro-organismos do campo de trabalho. Seu uso deve ser restrito ao local de trabalho. Então, o jaleco, além de proteger as áreas nossas que estão expostas, que não estão cobertas pela roupa, que a gente fala, os braços, o colo, o pescoço, que a gente acabou de falar, também protege a nossa roupa, de às vezes levar infecção para a nossa casa, para outros ambientes que a gente vai, às vezes na hora do almoço, vai almoçar no restaurante. Tem muita gente que tem mania de sair com jaleco, não é bom, tá? Saiu do consultório, tira o jaleco, porque ele é veículo de transmissão, tá? Principalmente a gente que trabalha com muito as seringas trips, as canetas de alta rotação, que a gente fala que produz os fluidos, os aerossóis, a gente espirra muito. Tá? Então, a gente é um veículo grande de contaminação. Por isso que a gente deve sempre tá olhando o jaleco para ver se ele não está sujo, não está contaminado, para a gente poder trocar e nunca sair do consultório com o jaleco, tá? Sempre deixar ele no consultório. Deve possuir mangas compridas, que a gente falou, a gola fechada, que é aquela gola de padre, tá? E o comprimento até a altura dos joelhos e apresentar uma mínima porosidade. Um outro tipo de EPI, o avental não cirúrgico. O avental não cirúrgico ele é usado para procedimentos semicríticos. Devem ser trocados diariamente ou quando apresentarem contaminação visível por sangue ou fluidos. Então, por exemplo, o avental não cirúrgico é esse que a gente usa no dia a dia, tá? Às vezes a gente acabou de colocar, não necessariamente ele tem que ser trocado a cada procedimento, claro que não. Mas, por exemplo, é sempre bom ter um jaleco sobressalente, porque às vezes você acabou de chegar, o primeiro paciente que você está atendendo, e aí ou auxiliando, e aí já suja, às vezes já contamina uma cirurgia, já contamina de sangue. Tem que trocar, tá? Não adianta usar com outro paciente, passar águazinha oxigenada, o ideal é que troque, tá? Porque é veículo de contaminação. E o avental cirúrgico estéreo, que a gente usa em procedimentos cirúrgicos, tá? Em procedimentos críticos que a gente fala. Geralmente o avental cirúrgico, ele ou a gente usa aquele kit estéreo, que ele é descartável, tá? Que já vem o kitzinho com os aventais, as toalhas de mão, vem com máscara, gorro, tudo estéreo, tá? E que a gente vai, ou então pode ser um avental que pode ser de pano, um jaleco de pano e que a gente coloca para esterilizar na autoclave, tá? Tanto um quanto o outro a gente sempre coloca após a degermação das mãos, a gente sempre veste o avental depois da degermação das mãos, tá? E aí a gente veste o avental e coloca a luva cirúrgica. A gente vai aprender também a calçar a luva cirúrgica. Vou fazer uma aula prática com vocês. A máscara, né, que é proteção das vias aéreas superiores, né, e aí ela deve ter 3 camadas, a máscara a gente já conhece, tem aquelas 3 camadinhas, ela é mais grossinha,
tá? Algumas recomendações na utilização da máscara. Antes do início do atendimento, deve certificar-se que a máscara esteja adaptada, ou seja, que ela esteja tampando. Às vezes, vocês reparem que ela tem tipo um aramezinho que passa na parte superior. Então, o ideal é que a gente sempre adapte ela aqui para ficar bem tampadinha, essa região do nariz, tá? E que ela venha até aqui embaixo também. Estique ela que ela venha até aqui embaixo, tá? Ela não deve ser utilizada no pescoço, pois é considerada contaminada, tá? Às vezes geralmente a gente coloca a máscara e depois que usa, a gente tem mania de deixar ela aqui embaixo. Não é bom, porque a máscara, principalmente a máscara, voa muito sangue, saliva, tá? O aerossol que a gente fala. E aí é produto de contaminação também, tá? É veículo de contaminação também. Um outro jeito de utilizar a máscara, principalmente a gente que usa óculos, para não embaçar a gente vai estar, mesmo quem não use o óculos de grau, a gente vai estar sempre com o óculos de proteção, né? Dobrando aqui, fazendo um X, não sei se vocês fazem isso, cruzando as alças, porque aí o ar sai pelo lado e aí não embaça o óculos, tá? Mas ela tem que estar sempre bem adaptada aqui na região do nariz. Não deve-se reutilizar máscaras descartáveis, tá? A máscara deverá ser trocada quando ficar úmida, pois pode perder o poder de filtração e facilitar a penetração de micro-organismos. Não tocar na máscara após sua colocação, porque também pode ser veículo de contaminação. Retirar a máscara somente após retirar as luvas. A gente tem mania de estar com a luva, colocou a mão em instrumento contaminado e vai com a mão na máscara. O ideal é tirar a luva primeiro. E deve ser descartado em saco plástico para resíduo infectante também. Então, os EPIs descartáveis, eles devem ser todos descartados no lixo infectante, no lixo contaminado, tá? Aí, gente, assim, vai de cada um. O ideal é que a gente troque a máscara também a cada procedimento, tá? Principalmente procedimentos cirúrgicos, procedimentos que a gente tem um alto risco de contaminação, tá? Porque ela geralmente, o óculos a gente faz a desinfecção, mas a máscara, ela não tem como a gente desinfetar, tá? Um outro tipo de EPI é o óculos de proteção, né? É uma proteção tanto biológica quanto mecânica. Devem ser fechados lateralmente, então geralmente a gente usa aquele óculos grande que é fechado aqui dos lados também, tá? Não adianta proteger só na parte da frente. E eles devem ser lavados e desinfetados após o uso, porque o óculos não é descartável. Então a gente deve sempre a cada paciente também lavar e desinfetar. Devem ser utilizados pelos integrantes da equipe odontológica e pelo paciente durante os procedimentos clínicos. Devem ser confortáveis, leves, resistentes, maleáveis e empregados protegendo completamente os olhos sem comprometer o campo visual. Então não adianta nada colocar o óculos só por colocar, deixar ele aqui embaixo, porque o olho vai estar desprotegido. Também tem que estar bem adaptado, colocar a máscara, geralmente colocar o óculos adaptando aqui, fechando a máscara, tá? E tanto os integrantes da equipe odontológica, dentista, o auxiliar, quanto o paciente devem usar. Porque às vezes você está manipulando algum material e a gente sempre, como a gente está mexendo na boca, muito próximo aos olhos, a gente pode deixar algum resíduo cair, algum instrumental às vezes, bater no olho. Então é uma proteção também para o paciente, tá? Principalmente porque a gente está sempre lidando também com materiais tóxicos, tá? Geralmente a gente usa o arzinho da seringa tríplice, às vezes a gente está fazendo um ajuste de alguma pecinha, tá? Principalmente resina acrílica, a gente vê provisório, que costuma sair bastante pozinho, isso pode cair no olho do paciente, tá? Os óculos de correção não dispensam o uso de óculos de proteção. Esse óculos nosso, primeiro, ele não é fechado lateralmente e ele é menor do que o óculos de proteção. Então, a gente tem um óculos de proteção que adapta o óculos de grau, não sei se vocês já viram. Então, quem usa óculos de grau, geralmente o ideal é que não substitua o óculos de proteção pelo óculos de grau, tá? Porque ele não protege. Sem contar que a gente não usa o óculos
só no consultório. Geralmente o mesmo óculos que eu, por exemplo, o mesmo óculos que eu levo para o consultório eu uso em casa também, tá? E aí é um veículo também de contaminação. E as luvas, gente, é uma proteção biológica e química das mãos também. Devem ser descartadas a cada procedimento em lixo contaminado, né? O que a gente falou, nunca reutilizar a luva. Ela é descartável. Usou em um paciente, descarta, tá? E aí existem 3 tipos de luva. A que a gente usa para procedimento, que é essa luvazinha normal que a gente usa diariamente. A luva cirúrgica, tá? Que ela vem estéril. Ela vem dentro de um pacote estéreo, tem todo um jeitinho de colocar, de calçar. E a luva que a gente usa para limpeza, que é aquela luva de borracha, tá? Que a gente usa para limpeza, lavagem dos materiais, geralmente para empacotar os materiais para levar para esterilizar, a gente usa aquela luva de borracha mesmo. Então, as luvas de procedimento, elas não são estéreis, tá? E elas são usadas para procedimentos semicríticos. Geralmente, a maioria dos procedimentos a gente usa, tá? Restaurações, procedimentos endodônticos, procedimentos de prótese, aparelho, tá? A maioria dos procedimentos o que a gente mais vai usar é a luva de procedimento comum, tá? Elas não são estéreis, apesar de muita gente achar que elas são estéreis, elas não são estéreis. Então, ela é uma medida de proteção mais para o profissional do que para o paciente. Elas são ambidestras, tá? Não existe a direita e a esquerda, pode ser usada tanto em uma quanto a outra. E deverão ser utilizadas no seu tamanho adequado para não comprometer o procedimento e não aumentar a possibilidade de riscos de contaminação, tá? Então, a gente tem do extra P ao G, tá? Então, por que não é bom a gente usar uma luva maior do que o que a gente calça, maior do que o número da nossa mão? Primeiro, porque ela não vai vedar totalmente, né? Ela vai ficar o espaço ali, ela vai ficar saindo, então não está protegendo totalmente. E segundo, porque a gente perde o tato. Geralmente ela fica maior aqui na pontinha, às vezes a gente que lida com instrumentais muito pequenos, uma lima, por exemplo, uma broca, a gente perde o tato quando a luva é maior, tá? Então o ideal é que ela esteja bem adaptada e seja do tamanho que a gente veste normalmente. Deve ser utilizado um par de luvas novo para cada paciente e não dispensa a higienização das mãos, previamente ao procedimento. Uma vez colocadas, devem tocar exclusivamente a cavidade oral e instrumentos necessários ao procedimento. Não devem tocar telefones e maçanetas. É o que a gente falou, a luva é de uso único, a gente não pode reutilizar em nenhum paciente. E a luva, ela não, de maneira nenhuma, ela dispensa a lavagem das mãos. A lavagem das mãos tem que sempre acontecer, tá? Antes de calçar a luva e depois de calçar a luva. Aquela lavagem simples que a gente fala, quando a gente não vai fazer nenhum procedimento cirúrgico. Então, a gente usa a luva, descarta, sempre lavando as mãos antes e depois, tá? E quando a gente estiver com a luva, o ideal é que a gente não toque nenhuma outra superfície a não ser a boca do paciente ou o instrumental que a gente estiver utilizando. Então, por exemplo, precisou atender um telefone, precisou abrir a porta. A porta, às vezes, a gente tem até um jeito de abrir, dependendo da maçaneta, a gente pode abrir, às vezes, com o cotovelo, empurrar, às vezes, com o pé, alguma coisa assim. Mas o ideal vai atender um telefone, ou então vai pegar algum outro material que não esteja estéril, que a gente esteja passível de contaminação. O ideal é que a gente tire a luva, tá? E aí, se a gente vai atender o mesmo paciente, a gente pode recolocar aquela luva, sempre tomando cuidado para virar ela do lado certinho, tá? Mas nunca encostar em outra superfície que não seja a boca do paciente ou então a mesinha que a gente está utilizando, onde estão os instrumentais, o material que a gente está usando, tá? Eu uso sobreluva. Ótimo. Tem sobreluva, aquelas de plástico, né? A gente usa também para revelar raio-x, né? Às vezes para atender telefone. E tem as luvas sobreluvas estéreis também, já viu? Não, de plástico também. Elas vêm em saquinhos separados, elas vêm estéreis.
A gente usa, às vezes, para procedimento cirúrgico também, às vezes a pessoa que está auxiliando precisou tirar uma foto, alguma coisa, coloca aquela sobreluva estéreo. Mas é ótimo também. Você sempre deixa ela ao alcance no balcão. Ótimo. Essas sobreluvas que a Paula tá falando, gente, é aquela... É parecida com aquelas luvas de plástico que vem tintura de cabelo, que a gente usa. Tá? De plástico mesmo. Tá? Coloca por cima da luva, que aí não precisa ficar toda hora tirando. Tá? E ela é mais larguinha, ela é mais fácil da gente tirar e colocar. As luvas cirúrgicas, elas são embaladas individualmente para procedimentos críticos. Tá? É o que a gente falou, ela vem embaladinha numa embalagem que está estéreo, tá? E aí é o que eu falei, a gente tem o jeito certo de calçar, sempre depois de fazer aquela lavagem toda metódica de a lavagem cirúrgica das mãos, tá? Abriu o pacotinho externo, ali por dentro tá tudo estéreo, tá? Então a gente só pode tocar depois que a gente já tiver feito aquela lavagem minuciosa das mãos, tá? E as luvas de limpeza são de látex grosso e resistente, para manipulação de instrumental contaminado, para procedimentos de limpeza e desinfecção do consultório. Devem ser desinfetadas após o uso, e essas já são reutilizáveis, tá? Por quê? Porque a gente geralmente o instrumental contaminado que a gente toca, a gente não vai levar novamente na boca do paciente, ele vai ser estéril, tá? E ele vai estar dentro de algum saquinho, de alguma embalagem que vai estar estéril. Tá? Então, essas luvas de látex, elas podem ser lavadas e desinfetadas, elas não precisam ser descartadas, tá? Como eu já falei, são aquelas luvas que a gente usa para limpeza, não só em consultório, às vezes casa, limpeza de banheiro, tem muita gente que tem alergia a detergente e usa também para lavar louça, tá? São essas luvas comuns que a gente usa para limpeza. E as sobreluvas, tá? Elas são utilizadas quando o profissional deixa o campo de trabalho para tocar em algum objeto ou superfície. Retirada quando mesmo voltar para o campo de trabalho. Deve ser trocada também a cada paciente, tá? A gente pode deixar ela ao alcance, por exemplo, às vezes está atendendo, precisou atender um telefone, pegar algum outro material que a gente não esteja estéreo, que a gente vai precisar usar. Coloca a sobreluva e aí pode deixar ao alcance das mãos se precisar novamente usá-las, mas com o mesmo paciente. Terminou de atender o paciente, não precisou usar mais a luva, descarta, tá? Algumas práticas que a gente deve levar em consideração no uso das luvas. Sempre calçar as luvas com as mãos limpas e secas, tá? O que a gente falou, a luva ela não substitui a lavagem das mãos, então a gente tem que sempre fazer a lavagem das mãos antes de calçar as luvas. E o ideal é que esteja seca, por quê? Para ela entrar facilmente, para ela não ficar agarrando. Geralmente quando a gente coloca com a mão molhada, ao agarrar ela pode furar, pode rasgar, tá? Sempre colocar as luvas sobre o punho do jaleco e nunca deixar as mangas soltas sobre as luvas. É o que a gente falou. O ideal também, além do jaleco ser de manga comprida, é que tem aquele punhozinho, tá? Por quê? Porque o jaleco de manga comprida, se ele não tiver o punho, ó, ele fica largo, então pode contaminar, tá? Nesse vão que fica. Então o ideal é que tenha o punho, né, que vai proteger, e que a gente coloque as luvas por cima desse punho. Por quê? Qualquer movimento que a gente fizer, o jaleco não vai subir, a luva vai estar segurando ali e não vai deixar que nenhuma frestazinha da nossa pele fique exposta, tá? Quando apresentar ferimentos nas mãos, protegê-los com material apropriado, como por exemplo um curativo ou adesivo. Às vezes alguma feridinha mais maior, que ainda não esteja cicatrizado, o ideal é que a gente coloque um band-aid, um esparadrapo, um curativo, tá? Outro tipo de EPI que a gente pode utilizar é um calçado, destinado à proteção dos pés contra a umidade, respingos e substâncias químicas ou material biológico. Derramamento de líquidos quentes, solventes e impacto de objetos diversos, como partes de vidrarias, instrumentais com ponta ativa e pérfuro cortantes. Obrigatório o uso de sapatos fechados e meia,
tá? É o que a gente falou também numa dessas aulas anteriores, que o ideal é que a gente use sapato fechado, tá? Porque a gente manipula muito produto tóxico, tá? A gente está sempre manipulando também instrumentais críticos, né? Pérfuro cortantes, às vezes com alguma ponta, que às vezes a gente pode deixar cair, pode ir no pé, tá? Tem outros tipos de proteções para os pés que a gente usa, por exemplo, pro pé, que geralmente ele tá estéril quando a gente vai fazer algum procedimento cirúrgico, tá? Vocês lá utilizam o Crocs, né? O Crocs ele pode ser esterilizado também, tá? E é uma maneira também da gente não levar contaminação, tanto do ambiente externo para o consultório, quanto do consultório para o ambiente externo, tá? Geralmente ele é usado só lá dentro da clínica, tá? Aí o que eu falei, ó, o Propé parece muito com o gorro que a gente usa na cabeça, tá? Só que ele é usado nos pés. É uma proteção descartável colocada sobre o calçado para que não entre sujo da rua para dentro do consultório, para não haver contaminação, tá? Geralmente é usado em procedimentos cirúrgicos, tá? A gente usa por cima do sapato mesmo, não precisa tirar o sapato para colocar. A gente vê muito em bloco cirúrgico, em hospitais, o uso de propés, tá? O propé deve ser colocado antes de entrar para a sala de atendimento e retirado logo ao sair da sala de atendimento, tá? Justamente para não haver contaminação cruzada, tá? Então aí, ó, um profissional totalmente equipado, tá? A gente vê os óculos, a máscara cobrindo toda a área do nariz, tá? E até aqui embaixo. As luvas cobrindo os punhos, os jalecos, o jaleco gola de padre, que é isso que a gente falou que tampa essa região do colo e do pescoço, tá? Geralmente o jaleco vem até abaixo dos joelhos, tá? Para ficar bem protegido. E os sapatos fechados, tá? Esse aqui tá bem protegido mesmo, né? Parece nem só o olho. Mas o ideal é que seja assim. Muito homem não usa, não sei se vocês estão acostumados assim, mas tem muito dentista homem que não usa gorro. E o ideal é que utilize, tá? É meio de proteção pra gente. E aí a gente vê a paramentação cirúrgica hospitalar. Esses aqui são os panos de campo cirúrgicos, tá? Que a gente fala, ó, os jalecos cirúrgicos que podem ser reutilizados, tá? Claro que eles são lavados a cada cirurgia e esterilizados também na autoclave, tá? Mas a gente tem também aqueles mais fininhos de TNT que podem ser descartáveis. E aí a gente tem para o paciente, a gente tem para a mesa que a gente vai utilizar. A gente vai ver depois também na aula de instrumentais para implante que a gente tem um pano de campo para o motor de implante, tá? E os jalecos para toda a equipe, tá? No caso, eles estão usando a luva cirúrgica. Essa aí é a paramentação cirúrgica que a gente faz hospitalar, mas a gente usa também toda essa paramentação para cirurgia de implante e sisos também, principalmente cirurgias de sisos inclusos, semi-inclusos, tá? Que o risco de contaminação é maior. Então aí, gente, eu fiz um quadrozinho só pra gente ter uma noção aí de quando usar e a forma de descarte de cada EPI, tá? Então a gente vê aqui em cima a luva cirúrgica, tá? Ela é usada em procedimentos críticos, tá? Geralmente procedimentos cirúrgicos. E ela sempre é descartada após o uso. A luva, tanto cirúrgica quanto de procedimento, ela é sempre descartada, tá? De um paciente para outro, ela nunca é reutilizada. A luva de procedimento, que é essa luva que a gente usa simples no dia a dia, ela é usada tanto para procedimentos semicríticos quanto para o manuseio de produtos químicos, tá? Então, às vezes vai manipular um ionômero, um cimento, sempre colocar, por mais que você não esteja ali auxiliando, você vai só manipular, tem que colocar a luva também, tá? E ela também é descartada após o uso, todas duas no lixo infectante, tá? Por mais que não tenha tido contato com o paciente, é ideal que se descarte no lixo infectante. A luva grossa, que é aquela luva de látex que a gente usa para fazer a limpeza e a desinfecção. É o que a gente discutiu também daquela outra vez, você utiliza a luva para fazer a limpeza do consultório, tá? Tem muita gente que usa mais
para lavar e às vezes vai recolher o material, usa a luva de procedimento simples mesmo, e na hora de lavar e de embalar, a luva de látex. Mas a luva de látex, por ela ser mais grossa, ela protege mais, tá? Então, o ideal é que se use a luva de látex. Ela não é descartada, tá? Após o uso. Só que a gente tem que estar sempre de olho, porque se não tem algum furinho, se ela não tá rasgada, tá? Porque às vezes a gente vai pegar num material contaminado, não adianta nada ela ser grossa se ela tiver com algum furinho, tá? Às vezes por aquele furinho pode entrar algum micro-organismo que pode causar alguma doença, tá? Então, apesar da gente não descartar, a gente tem que estar sempre de olho. Se ela furou, se ela rasgou, já pode descartar e comprar outra, tá? Mas geralmente, se ela tá íntegra, a gente lava e faz a desinfecção, tá? Que pode ser com álcool 70. Essa luva de amianto, geralmente, ela é usada no manuseio da autoclave. Por quê? Porque ela protege contra o calor. Geralmente a autoclave tem a superfície quente, né, que a gente pode queimar, então é uma luva que a gente usa a gente não vê muito não, mas a gente pode fazer o uso dela para manusear geralmente superfícies quentes, tá? Também é a mesma coisa, igual a luva de látex, a gente tem que estar sempre de olho na integridade, se ela não tá com nenhum furinho ou rasgada, tá? A máscara, né, ela é usada tanto para procedimentos críticos quanto para procedimentos não críticos, tá? A gente o tempo todo com a máscara, utilizando a máscara, tá? E ela deve ser descartada a cada turno. Geralmente a gente usa no período da manhã e descarta, e no período da tarde também descarta. Isso que é o que acontece, o que a gente faz geralmente na clínica, mas o ideal é que fosse a cada paciente, pelo risco de contaminação que eu falei, às vezes, né, algum sangue, saliva, e é claro que foi seu primeiro paciente, a máscara já está toda suja de sangue, é claro que você não vai ficar esperando até o período da tarde para trocar, tá? Principalmente quando a gente tá gripado também, às vezes está com muita coriza, a máscara às vezes fica suja, ou então a gente às vezes com a máscara tosse, não tem como tirar, tosse, dá um espirro, também o ideal é que se troque, tá? O gorro, ele é usado sempre que a gente for atender algum paciente, e o gorro também pode ser trocado a cada turno. O jaleco também, sempre, a mesma coisa do gorro, sempre que a gente for atender algum paciente, a gente tem que estar usando o jaleco. E o descarte, a gente faz a desinfecção e a esterilização a cada turno ou contaminação visível. A esterilização, geralmente, do jaleco cirúrgico, tá? O jaleco que a gente usa no dia a dia, a gente não esteriliza, mas a gente sempre lava, né? E o ideal é que se troque também. Eu tenho um jaleco na verdade eu tenho 2 jalecos. Eu uso um dia, no outro dia a gente lava e usa o outro, tá? Às vezes, por exemplo, que eu costumo fazer muita avaliação lá na clínica, então, como eu não faço um dia que eu não faço muito procedimento, por exemplo, que eu tô fazendo um dia que eu faço só avaliação. No outro dia, se o jaleco não estiver muito sujo, muito contaminado, eu utilizo o mesmo jaleco, tá? Isso também varia de cada procedimento que a gente fizer. A gente tem que estar sempre de olho se ele não tá limpo também, até porque além do jaleco ser proteção pra gente, o paciente está sempre olhando, né? Até por isso que a gente sempre usa geralmente o jaleco branco ou de uma cor clara, porque é o que o paciente vê, a nossa higiene. Você não vai chegar para atender um paciente com o jaleco todo sujo, todo manchado, tá? Os óculos de proteção, qualquer atendimento ao paciente, a integridade também comprometida, a gente tem que sempre tá de olho se ele não tá rachado, se não tá quebrado, tá? Se o óculos tem geralmente todos os óculos de proteção têm as laterais fechadas para proteger, tá? Geralmente a gente faz a lavagem também dos óculos e a desinfecção. O ideal é que se faça a cada troca de paciente, tá? E o avental de chumbo, tá? É um equipamento de proteção quando a gente vai fazer o raio-x, tá? Todo mundo conhece aquele avental cinza pesado que a gente sempre coloca no paciente para fazer algum raio-x, tá? Também a mesma coisa, a integridade comprometida, a gente tem que
Tem que ver, porque se não tiver, às vezes eles falam até que não é bom dobrar o avental, porque quebra aquela película de chumbo, tá? Então a gente tem que estar sempre de olho nisso também, tá? Se ele não tá rasgado, nem nada disso. Campo de trabalho. O campo deve ser estéril para procedimentos críticos e a gente usa as barreiras de PVC ou Rolopac, que são as barreiras físicas para procedimentos semicríticos. Então, são os saquinhos de chup-chup, o Rolopac, o canudinho que a gente usa na seringa tríplice, tá? O saquinho de chup-chup que a gente coloca também no refletor, são todas barreiras físicas que a gente usa para procedimentos não críticos, tá? Também deve ser sempre descartados e trocados a cada troca de paciente, tá? Geralmente, esses kits cirúrgicos, eles têm toda a proteção para cuspideira, proteção para o refletor, proteção para caneta, para o sugador, tá? E aí, ó, a gente vê, tá, o saquinho de chup-chup na seringa tríplice, o canudinho, tá, o sugador é descartável também. Então, como que a gente vai fazer a limpeza, a desinfecção, qual a frequência que a gente vai fazer, qual barreira que a gente vai utilizar ou não utilizar em cada superfície, tá? Nos banheiros, geralmente a limpeza é feita com água e sabão, tá? Por método de fricção. A desinfecção deve ser diária, dependendo da frequência do uso, em 2 turnos, de manhã e à tarde. Geralmente a gente usa o hipoclorito para fazer a desinfecção, também por método de fricção, e a frequência também diária. Precisa de barreira mecânica? Não. A gente não vai ficar colocando saquinho de chup-chup, nem Rolopac no banheiro, tá? Na cadeira odontológica, no equipo, a limpeza deve ser feita também com água e sabão, tá? A desinfecção, a frequência da desinfecção, o ideal é que seja a cada turno. O produto que a gente usa para fazer a desinfecção pode ser o álcool 70, o hipoclorito a gente viu que a gente usa para fazer a desinfecção dos sugadores, das mangueiras, e a gente pode usar também o ácido peracético, tá? Também pelo método de fricção. A frequência da desinfecção é a cada paciente. Por mais que a gente não consiga trocar a barreira física, o Rolopac, a gente tem que fazer a desinfecção, tá? Geralmente o que a gente mais utiliza é o álcool 70. A barreira mecânica que a gente usa é o filme de PVC. O refletor, também a limpeza, também com água e sabão, tá? Geralmente todos eles a gente vai fazer a limpeza com água e sabão, todos eles pelo método de fricção. Geralmente a frequência a cada turno, e o produto que a gente usa para desinfetar o refletor, o álcool 70, o hipoclorito a gente nem usa muito, até esqueci de tirar isso aqui. Geralmente a gente usa o álcool 70 ou ácido peracético. Também a gente pode usar o Germe Rio também, que a gente viu, tá? Também pelo método de fricção. Também a frequência a cada paciente, tá? Porque a gente tá toda hora manuseando o refletor com a luva contaminada. Geralmente a gente também protege com filme de PVC ou com saquinho de chup-chup, tá? E nisso aí, tanto para o refletor quanto para a cadeira, a gente também inclui a seringa tríplice, as canetas de alta, de baixa, tá? E a mesinha que a gente usa para atender. O mocho, né, que é a cadeira que a gente usa para fazer o atendimento, a limpeza também é feita com água e sabão a cada turno, o ideal é que se faça a cada turno. A desinfecção também com álcool 70, pelo método de fricção. E o ideal é que seja a cada paciente, porque a gente também, a cadeira onde a gente está sentada, o contato fica muito próximo ao paciente. Então, como a gente usa muito produto muito instrumental que contamina, muito produto que contamina, geralmente produtos com aerossóis, a gente também tem um alcance muito grande do nosso campo de trabalho, tá? Dos produtos de contaminação. E aí a gente pode também usar o filme de PVC no mocho. Muita gente usa, encapa o mocho também com o filme de PVC. É uma barreira física, é mais uma proteção, tá? E as bancadas, geralmente a gente faz também a desinfecção com água e sabão. O ideal é que se faça a cada turno, mas a desinfecção com álcool 70
a cada troca de paciente. Geralmente a bancada onde a gente vai colocar algum material que vai ser usado no paciente, tá? Então a desinfecção com álcool 70 ou com ácido peracético ou com o desinfetante de escolha deve ser feita a cada troca de paciente. Geralmente a gente não usa barreira mecânica. A cuspideira, geralmente a limpeza também é feita com água e sabão a cada paciente, lavar com água e sabão e depois desinfetar com álcool 70. A cuspideira pode ser desinfetada também com hipoclorito. A gente já viu que uma das desvantagens do hipoclorito é o resíduo que ele deixa, né? A frequência também da limpeza da cuspideira a cada paciente, sempre, tá? Barreira mecânica, não em caso de procedimentos não críticos. A gente já, o que a gente já foi falado, que a gente usa barreira, a gente protege, tem alguns protetores de cuspideira que a gente usa em procedimentos cirúrgicos. Geralmente o paciente que está fazendo uma cirurgia, ele não levanta para cuspir. Então a cuspideira a gente não usa, então a gente protege ela também com um protetor que é estéril, que pode ser descartável, tá? A mangueira ou sugador, a limpeza pode ser uma mistura de água com detergente, tá? A gente pode sugar a solução, tá? E a gente viu que a desinfecção é feita com... Geralmente aqui também não utiliza o álcool 70, a gente utiliza o hipoclorito. Pode colocar num copinho e sugar, tá? Pra limpar toda a extensão da mangueira. E depois, o ideal é que a gente coloque, sugue depois a água, tá? Para não deixar o resíduo do hipoclorito. A frequência também a cada paciente. A gente pode usar o filme de PVC ou o que mais prático, o saquinho de chup-chup, tá? Geralmente o sugador, não o sugador em si, mas a mangueira do sugador, porque o sugador ou para procedimentos cirúrgicos ele pode ser estéril, que é descartável também, ou para procedimentos não críticos a gente usa o sugador descartável, tá? Ele não é reutilizado para cada paciente. O equipo, a gente é a mesma coisa, nem vou repetir, o equipo inclui a cadeira, a cuspideira, as seringas, as canetas, tá? Todas elas devem receber a desinfecção a cada paciente e a barreira física, tá? Que pode ser o rolopaque, o saquinho de chup-chup. As portas, geralmente a gente faz a desinfecção com água e sabão, tá? Não precisa ser diariamente, mas é bom que seja pelo menos uma vez por semana, principalmente as maçanetas que a gente está o tempo todo pegando e às vezes com as mãos sujas, tá? A gente pode fazer a desinfecção também, dependendo, tá? Às vezes esqueceu, pegou a maçaneta, foi abrir a porta com a luva contaminada. A gente pode fazer a desinfecção também com álcool 70, tá? E também não precisa de barreira física. A mesa clínica ou cirúrgica e as mesas auxiliares. Aí elas também são lavadas. O ideal é que se lave a cada paciente. A gente já viu que a lavagem também é uma forma de evitar a infecção cruzada, mas nem sempre é possível. Então a gente fazendo a desinfecção, tá? Cada paciente já é o suficiente, tá? Se estiver muito sujo, isso aí a gente vê de cada procedimento, porque geralmente as mesinhas elas estão cobertas, né? Elas têm tanta barreira física e tem o protetor descartável que a gente usa. Então, geralmente, a gente pode dispensar a lavagem a cada paciente. A gente fazendo o descarte do protetor que a gente usou e fazendo a desinfecção, já é suficiente a cada paciente, tá? Então, geralmente, a gente usa o filme de PVC e os protetores descartáveis para procedimentos não críticos, tá? E o pano estéreo para procedimentos críticos, o pano de campo estéreo. E a saboneteira de vidro ou metal, a gente está sempre, que a gente vê que a gente é uma coisa que a gente está sempre usando, né? Tanto que o ideal é que se use o sabonete líquido e não aquele sabonete em barra, porque ele é altamente, um veículo de alta contaminação, tá? Então, geralmente a gente usa o sabonete líquido, porque a gente aquele tantinho que a gente usou, a gente não vai pegar mais. O sabonete está ali dentro da saboneteira, a gente não vai ter contato com ele o tempo todo, igual o sabonete em barra, tá? Então, geralmente ele deve ser lavado também e esterilizado, tá?
Não tem necessidade de ser a cada paciente, mas é bom que sempre, pelo menos a cada turno, a gente faça a desinfecção, tá? Porque a gente está o tempo todo pegando também com a mão contaminada, tá? E não precisa também de barreira mecânica. Então, gente, qual que é o conceito de esterilização? É um processo que elimina todas as formas de vida microbiana, tanto os esporos, quanto as bactérias, vírus, fungos e protozoários. Os meios de esterilização, eles podem ser físicos ou químicos. Então, a esterilização, a gente pode falar que é um método de desinfecção, é o que a gente vê de mais eficaz, tá? O que a gente usa hoje em dia na odontologia, porque ele elimina todas as formas de vida microbiana, tá? E aí a gente vai ver as várias formas de esterilização, apesar da gente não usar tudo isso em clínica odontológica, só para a gente ter uma noção. Então, um método muito simples de esterilização que a gente conhece é a flambagem. A flambagem consiste na colocação do material sobre o fogo até que o metal fique vermelho. A principal vantagem, ele é de fácil execução, tá? E as desvantagens, não eficaz para alguns tipos de bactérias, por causa do baixo tempo de exposição. E a outra desvantagem é que ele deixa o metal escuro e com um odor forte. Então aí a gente vê a flambagem, a gente utiliza às vezes, muito comum a gente fazer em casa, às vezes na pontinha da agulha para tirar alguma farpazinha, alguma coisa assim. Tá? Isso é só para ilustrar mesmo, que a gente geralmente não é usado no consultório, tá? Mas é um tipo de esterilização. A gente tem a fervura, que a gente usa muito em casa também, tá? Ela consiste em ferver o material por 15 minutos, tá? Esses 15 minutos, eles são contados a partir do momento de fervura da água. Após ferver, a gente escorre a água e deixa o material secar dentro do recipiente e pega com um pano limpo. A gente costuma fazer muito com uma madeira, chupeta, tá? Também a gente não é muito usado no consultório odontológico. Um outro tipo de esterilização que já foi muito usado e que hoje em dia ainda é usado em alguns consultórios, mas que a Anvisa tem tentado cortar aí, é a forma de esterilização do calor seco, tá? São as estufas. Alguém usa estufa? Já conhece? Já usou? Já usei. Já usou, né? O calor seco, ele atua sobre os micro-organismos, provocando a oxidação das células e a desnaturação das proteínas. Ele penetra nas substâncias de forma mais lenta. Então, além dele exigir tempos mais longos do processo de esterilização, ele também exige altas temperaturas, tá? Para ele se tornar eficaz. É um dos motivos também da gente ter extinguindo isso aí do consultório, porque às vezes é necessário ficar na estufa às vezes durante 1-2 horas, tá? E por altas temperaturas, a gente vê que às vezes danifica alguns tipos de material, tá? Então por isso que elas estão em desuso, tá? Era muito usado no consultório, mas agora tá em desuso. As vantagens do calor seco é que não forma ferrugem, né? Porque não tem a umidade do vapor e não danifica materiais de corte, tá? Justamente porque não forma a ferrugem, não tem o vaporzinho ali no material. Tanto que a gente vê que os materiais de corte, por exemplo, as curetas de raspagem, as curetas de Grace, a gente tem que estar sempre afiando, porque com o uso, claro, e com a esterilização, ela vai perdendo o corte, tá? Então, uma das vantagens da estufa é que ela não danifica os materiais de corte. E as desvantagens é que o material deve ser resistente a variações de temperatura, porque a gente coloca dentro da estufa, tá, sob uma determinada temperatura, e para ela sofrer o processo de esterilização tem que elevar uma temperatura muito alta. E aí o material tem que ser muito resistente. Alguns materiais não são, tá? E aí a gente vê o calor úmido, que é o que a gente mais usa, tá? Que é que é o processo de esterilização da autoclave. Além de atuar na oxidação das células e na desnaturação das proteínas, como acontece no calor seco, a água vai influenciar na destruição das membranas e enzimas das células, uma vez que atua nas ligações de hidrogênio.
Então, além de sofrer a desnaturação das proteínas, a água também destrói as ligações de hidrogênio. Então, ela destrói as enzimas e as membranas celulares, tá? Então, é um processo mais eficaz de esterilização. Além do que, uma outra vantagem é que ele exige um menor tempo de exposição do material ao calor úmido, tá? E aí a gente consegue, às vezes, por exemplo, a gente depende do tipo de material que a gente está colocando e da especificação da autoclave. Mas a gente vê que o tempo de esterilização, por exemplo, de um instrumental embalado, em torno de 10 minutos, a esterilização. Claro que a gente tem que esperar a autoclave atingir a pressão e depois despressurizar e secar, mas o processo de esterilização em si varia nesse tempo de 10 minutos, tá? Então é muito mais rápido do que uma estufa, por exemplo. Então a gente vê aí o desenho da autoclave. Geralmente as autoclaves hoje em dia elas são muito fáceis de usar, tá? A gente só projeta aqui nesse visorzinho o que a gente quer esterilizar, se é um instrumental embalado, e ela já define o tempo, o tanto de água que tem que colocar, tá? Já define a pressão e faz tudo sozinho. Então, tem a exposição do material a vapor de água sob pressão, né? Tanto que a gente vê que tem um determinado tempo que a água sai com muita pressão da autoclave, né? E também aqui dentro tem um processo que quando a gente faz quando a gente faz o vedamento da porta, é criado um vácuo, um sistema a vácuo, tá? E isso garante que a temperatura não seja inferior à desejada, tá? E aí o processo se torna mais eficaz, porque às vezes a entrada de ar pode influenciar na mudança de temperatura, e isso pode deixar o processo um pouco menos eficaz, tá? É por isso que a gente tem que estar sempre também fazendo a manutenção da autoclave, vendo se a porta está vedando direitinho, aquela borrachinha, tá? Se ela não desgastou. Isso aí a gente de tempos em tempos tem que ser feita a manutenção. E aí vocês que vão ter que estar de olho nisso aí, para chamar o técnico, ver se não está funcionando direito a autoclave. Às vezes acontece de queimar o papel, tá? Porque às vezes não está eliminando a água, o vapor direitinho. Isso aí tudo vocês têm que estar de olho. E aí só a título pra gente falar mesmo, algumas outras formas de esterilização. Tem os raios gama, cobalto e os métodos químicos, que são o gás óxido de etileno, o glutaraldeído, que a gente já falou sobre ele, formaldeído, o ácido peracético e o plasma de peróxido de hidrogênio, tá? São métodos químicos de esterilização. O que a gente usa mais, que a gente já falou, o glutaraldeído e o ácido peracético na clínica, tá? Só a título de ilustração mesmo. Então, como que a gente vai preparar o instrumental para sofrer o processo de esterilização? São 3 etapas. Primeiro, a pré-lavagem, que é a remoção de sujidade. Essa pré-lavagem ela pode ser feita tanto no ultrassom, naquela cuba ultrassônica, que a gente vai ter aula prática também para aprender a mexer. E aí a gente usa uma solução enzimática, geralmente aquele detergente enzimático, o que a gente mais conhece é o Riosime. Ou pode ser usado também o desencrostante, tá? De 2 a 10 minutos. Então a gente vai... E a remoção de sujidade também pode ser mecânica, tá? O instrumental deve ficar também imerso na solução enzimática, no detergente enzimático, de 2 a 10 minutos. E depois lavado em água corrente, também usando a escovinha. A segunda etapa é a secagem, que pode ser feita com toalha ou ar, às vezes da seringa tríplice, algumas pecinhas a gente só consegue fazer, por exemplo, a carpulha é muito difícil de deixá-la toda sequinha, né? Porque ela tem alguns compartimentos que não tem como chegar com um pano. Então a gente pode usar o ar para auxiliar, para secar tudo, isso aí garante, porque ele já vai ter já vai sofrer ali o calor, né? A umidade da autoclave. E se a autoclave não secar bem, ela já vai estar sujeita à ferrugem, a enferrujar o instrumental. Então, quanto mais a gente secar, menor a chance de acontecer isso.
E depois a embalagem, tá? A embalagem é de acordo com o método de esterilização. Então, a gente tem aí a cuba ultrassônica. Aí a gente pode deixar, a gente enche até a marquinha com a água, coloca o riosime, coloca o material ali, deixa de molho de 2 a 10 minutos e depois aciona a cuba, tá? Geralmente a gente usa o riosime, que é o detergente enzimático. E a lavagem mecânica, também pode deixar o material de molho, geralmente a gente usa essas escovinhas, tá? Tem em muito consultório usada a bucha mesmo, essa bucha que a gente usa para lavar a louça, que tem o lado verde e o lado amarelo. Mas aquele lado verde costuma danificar bem o instrumental, arranhar, tá? A escovinha é mais macia, é melhor. Sempre usando a luva, tá, gente? E aí a secagem, a gente pode colocar uma toalha ou um pano seco sobre a bancada, colocar o material que a gente acabou de lavar e depois ir secando, um por um, tá? E aqui o que eu falei, ó, a secagem da carpulha é mais difícil, porque ela dobra, ela tem algumas reentrânciazinhas que é difícil chegar com o pano e a gente pode ter o auxílio do ar da seringa. Aqui a gente vê, ó, a seladora, né, que a gente usa a gente tem os pacotinhos que já vem com, ele tem um adesivo, uma parte adesiva, né, que a gente tira o lacrezinho e veda. Mas quando ela vem em bobina, assim, ó, em rolo, a gente tem que selar, tá? Então essas são as seladoras. E aqui os pacotes que já vem prontos, a gente tira a partezinha aqui do adesivo e dobra. E aí ela já tá toda vedada.